Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para comentar o tema da redação deste ano, que foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. É um tema grande, eu sei, mas extremamente importante. Já antecipando, este tema foi trabalhado na salinha da Beth, então os meus alunos estão extremamente preparados para desenvolver esta argumentação. Já também antecipo que quem disser que este é um péssimo tema ou que nada a ver é porque está totalmente por fora do que está acontecendo e dos problemas do Brasil. Então vamos lá. Porque a pergunta central que fica é: por que a mulher é a responsável pelo cuidado? Por que as mulheres são ensinadas a cuidar enquanto os homens não o são? É uma pergunta importante para a gente refletir sobre o papel da mulher na sociedade e como a imagem da mulher é construída. Com isso, a gente pode até traçar um paralelo até a pré-história que poderia ser usado de repertório sociocultural, para falar sobre divisão da tarefa e formatação, digamos assim, do ideal de uma mulher e dos comportamentos femininos. Beleza. Mas quando que este tema começou a ser discutido? Bom, a bioética, que é uma área da ética da filosofia, já começou a discutir esta temática a partir de estudos feministas sobre o cuidado. Então, este estudo ficou conhecido como ética do cuidado, que busca entender, então, por que as mulheres são formatadas ou são ensinadas a cuidar, e esta tarefa na sociedade acaba sendo responsabilidade total das mulheres. E esta tarefa também é invisível, porque como é algo cultural, ou seja, as mulheres são formatadas desde a pré-infância, desde o nascimento, a cuidar, é um trabalho totalmente invisível e sem remuneração, e até mesmo sem reconhecimento. Já teve estudos que mostram que 75% do trabalho de cuidado é realizado por mulheres. As mulheres gastam 7 anos de vida, 7 anos de vida só com o cuidado. Por semana, as mulheres gastam 10,4 horas a mais que os homens para cuidar. Então, por que isso? Porque o cuidado é uma responsabilidade da mulher. Então, essa é a pergunta central deste tema. E quais são os desafios para que nós enfrentamos ou que nós consigamos, de certa forma, minimizar este trabalho invisível? Beleza. O que nós podemos pensar também neste tema? Neste ano de 2023, não sei se vocês se lembram, em BH aconteceu um caso de uma moça que foi estuprada na porta de casa. Como que aconteceu isso? Bom, basicamente ela estava na balada, ela bebeu, isso teve até a culpabilização da vítima, né? Enfim, o amigo dela colocou ela no Uber, não acompanhou ela, e o amigo dela também não acompanhou, não avisou o irmão, enfim. No Uber, ela apagou, ela dormiu, o Uber tocou a casa dela, não conseguiu, tirou ela, deixou ela no chão, na calçada. Passou um cara e a violentou. Além de toda uma sequência de culpados, o que fica evidente nesse acontecimento? E quando isso aconteceu, eu comentei aqui no Instagram sobre isso, sobre os homens não terem sido criados para cuidar. Então, se fosse uma mulher, né, nessa situação, então isso poderia ser usado como repertório, como exemplo. Uma mulher nessa situação, ela automaticamente cuidaria, não deixaria que isso acontecesse, porque os homens, eles não são ensinados a cuidar. Então, por exemplo, nas famílias, quando a mãe, a avó fica doente, quem cuida é geralmente o filho ou, digamos, a filha, mulher. Então, se a mãe fica doente, tem 9 irmãos e uma mulher, a mulher geralmente fica responsável por este cuidado. Por que isso acontece? Então, é um tema um tanto quanto filosófico, mas também de problemática social. E indo mais além, que foi um dos temas possíveis que eu trabalhei nessa temática da responsabilização feminina pelo cuidado, é do abandono. Por exemplo, surgiu neste ano também várias hashtags de as mulheres de presidiários, que são mulheres que não abandonam
os maridos, que não abandonam os namorados, continuam indo lá, continuam cuidando. Enquanto as presidiárias, elas são abandonadas pelos maridos, pela família, e tem até uma reportagem que chama A Solidão das Presidiárias, porque elas são literalmente abandonadas. Então, o que causa isso? Por que um grupo é abandonado e o outro é extremamente cuidado? Pensando também em questão de doenças, do cuidado da saúde. Por que as mulheres geralmente cuidam dos maridos doentes e nem sempre isso acontece com as mulheres doentes? Então, por que isso acontece? E por que este trabalho é invisível? Daí a gente poderia apelar para a naturalização, para os fatos sociais do Durkheim, pelo papel da mulher na sociedade. Daí você pode pensar em vários outros aspectos de representação política, da forma como um comportamento de uma mulher é tratado de um jeito e o do homem é tratado de outro. Eu sempre bato nessa tecla. Por que uma pessoa, que o mesmo comportamento ou ação de uma mulher é tratada totalmente diferente em relação ao mesmo comportamento de um homem? Porque é esperado da mulher que ela tenha um cuidado, que ela tenha uma paciência ao falar, ou que escolha as palavras, ou que tenha atenção, que tenha um cuidado em tudo, enquanto do homem não. Por quê? E quais são os desafios para a gente enfrentar este trabalho invisível? Então, a delimitação está extremamente clara, que é o desafios para o enfrentamento. O enfrentamento da invisibilidade. O trabalho de cuidado é, obviamente, o assunto, e a mulher no Brasil, o local. O Brasil é o local. Então, é um tema muito importante e eu amei a escolha do tema. Fazia muito tempo, na verdade o tema do ano passado também foi muito bom, mas este tema em especial é extremamente importante para que a gente discuta o Brasil e discuta a nossa cultura. É isso, deixa aqui nos comentários o repertório que você usou neste tema.